Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos os nossos queridos e amados irmãos, esperando que possamos encontrá-los todos com saúde e principalmente com muita paz no coração. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos que vimos fazendo no Evangelho de Jesus, quando nos propomos a gravar uma página, enfim, uma mensagem de aproximadamente 30 minutos, num vídeo rápido e curto, comentando sobre alguma passagem do Evangelho na visão espírita, para que nós possamos cada vez mais entender que o Evangelho de Jesus, a sua essência é espiritual. Toda a mensagem de Jesus se destina ao Espírito e é em Espírito que nós precisamos estudá-la e compreendê-la para passarmos a levar para a nossa vivência, né? O maior sentimento possível, sentimento que caminha na fraternidade, caminha na harmonia, caminha na paz, na luz. Isso tudo marca os nossos sentimentos em nossos comportamentos. Porque a nossa conduta, o nosso comportamento vai ser traduzido por aquilo que sentimos. Por isso é importante, de vez em quando, fazermos um tipo de aferição nos nossos sentimentos, porque é a forma de nós medirmos o amor que temos em nossa vida é exatamente baseado no sentimento que temos. Quanto mais sentimento de fraternidade, quanto mais sentimento de gentileza, de carinho, de compreensão, de tolerância, se isso nós estivermos fazendo, traduzindo o que estamos sentindo, então estamos amando. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas Luiz, como é que eu posso saber se eu estou amando? Amando no sentido pleno, né? Nesse sentido espiritual, fraterno. Como é que eu posso saber isso? Que nós examinemos os nossos sentimentos. O que nós sentimos pelo nosso próximo? O que nós sentimos diante das circunstâncias, nas boas e nas menos boas? Em todas as circunstâncias, nós vamos estar com o nosso irmão. Né? Nós vamos estar com o nosso irmão. De forma que, então, nós vamos estar diante de situações, às vezes situações harmônicas, mas às vezes nebulosas, né? Situações tumultuadas, efervescentes. Então, aí onde nós temos que estar com o nosso pensamento em Jesus, porque isso guarda relação direta com o tema que nós vamos desenvolver hoje, que é aquela passagem onde nós temos a tempestade acalmada, onde Jesus acalma a tempestade, né? E que só essa palavra tempestade acalmada já nos remete a uma situação interior a nós, nesses momentos mais tumultuados. Como é que nós permanecemos? Nós permanecemos tranquilos, serenos, ou isso vira uma tempestade dentro de nós? Então Jesus se propõe a acalmar essas tempestades que possam ocorrer dentro de nós. Porque nós vamos entender que as tempestades, os perigos que nós encontramos aqui na nossa caminhada terrena, os perigos não são reais.
Porque os perigos, as situações por mais perigosas que elas possam ser, elas só podem atingir o corpo, porque o espírito é imortal. A mortalidade está no corpo, na matéria, porque nós somos espíritos e por isso somos imortais. Então não devemos temer os perigos, evidentemente, e vamos procurar as soluções cabíveis, né? Dentro de uma serenidade, dentro de uma calma, né? Mas nós sabemos que, né, Chico Xavier conta a história dele lá no avião, né? O avião entrou naquele processo de turbulência e o pessoal entrou em desespero a gritar e ele também, né? Porque afinal era uma pessoa. E aí o Emmanuel aparece para ele: o que é isso, Chico? Por que tá gritando desse jeito? O senhor não vê que eu vou morrer, que nós vamos morrer? Ele disse: mas então morra com educação. Ou seja, que ele mantivesse a serenidade, né? Então, na verdade, todos nós estamos sujeitos a esses episódios, né? Eu diria assim, mais turbulentos, que mexem com a nossa fé, né? Com a nossa confiança em Deus, mas que a gente em seguida retorne ao nosso normal, né? Porque o problema de a gente se assustar não tem problema, mas continuar assustado que é o problema, né? Então que nós possamos buscar em Jesus essa fé, essa confiança, né, que nos dá, de certa forma, a segurança para passar por mais aquele episódio, por mais aquela tempestade. Porque eu gosto sempre de pedir aos irmãos, e eu também faço isso, né? E a gente lembra do que nós já passamos, porque nós já passamos por episódios, todos nós, né? Episódios com enfermidades graves e superamos, cá estamos. Episódios financeiros, né? Episódios morais. Enfim, nós já passamos, como diz Maria de Nazaré, isso também passa, né? Ela costuma responder: ah, meu filho, isso também passa. E se a gente notar o nosso passado, se nós retrocedermos, vamos ver que, nossa, passamos por coisas que antes de passarmos por aquelas situações, muitas vezes nós dissemos: Deus me livre, se acontecer comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Acontece e a gente acha a forma de se comportar e cá estamos nós, essa sequência, né? Cada um de nós com a sua idade. Eu já estou a caminho dos meus 80, agradecendo a Deus, né? Que já tem esse tempo todo passado. Então a minha história também é repleta de quedas, de levantamentos, de nossa, só Deus que sabe. Eu sou grato a Deus por essa possibilidade de a gente cair, mas levantar, e cá estamos nós, né? Cá estou eu, os irmãos que nos ouvem, cada um com o seu tempo já de encarnação. Tem pessoas que estão a nos ouvir ou estarão com mais de idade do que eu, outros com menos, e assim por diante. Mas nós, né? O Divaldo Franco já passou de 92 e está aí firmão, né? Fazendo palestra e viajando, fazendo. Então, nós também estamos aqui nessa sequência e com certeza vamos, né, falando de mim, também a gente vai enfrentar algumas tempestades, não sei o que vai vir, né? Mas nós precisamos confiar em Jesus, né? Confiar em Deus, que a fé em Deus, por exemplo, ela se subentende que tenhamos confiança. Quem tem fé tem que confiar, né? Confiar em quem? Confiar em Deus, em Jesus, confiar também em nós, nas nossas possibilidades, confiar na ciência, na medicina, na espiritualidade e assim por diante. Então nós vamos tocando a nossa vida, enfrentando as tempestades do cotidiano. Às vezes só
um ventinho mais leve, outras vezes com alguns relâmpagos, outras vezes também com alguns trovões, né? Porque se tem relâmpago vai ter trovão, e assim por diante. Mas, como diz Maria de Nazaré, não vamos esquecer disso. Isso também passa. Isso também passa. Ah, pois é, mas isso foi dito para o fulano de tal e o fulano de tal desencarnou. Então, também passou. Porque, na verdade, a vida não é do corpo, a vida é do espírito, né? E chega um momento que a gente muda de residência, né? Muda de domicílio, sai daqui e volta para a nossa pátria espiritual, que é a nossa pátria de origem. Mas, enquanto aqui estamos, vamos estar preparados para essas possíveis tempestades, né? Então, aqui vai dizer assim, ó, a tempestade acalmada. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Então começou aquele processo, né? Aquelas ondas cada vez mais violentas, e a gente sabe que quanto mais venta, mais as ondas, né? Mais as procelas acontecem. Mas aqui diz que ele, Jesus, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. É que a gente nunca pensa em a melhor coisa, né? A gente sempre pensa no pior. É, dessa a gente não escapa. Estamos perecendo. E acordam Jesus, né? E disse-lhes: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. E houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Então, nós vamos observar que o vento, ele por si só não existe, ele também é produto de uma integração de princípios espirituais, princípios inteligentes, né? A água é a mesma coisa, a pedra é a mesma coisa, né? Então, Jesus, ao ordenar, ordenou para inteligências, né? Que estavam fazendo o seu papel, que para eles ventar ou fazer procelas, né? Ondas altas, isso não é questão de pecado, de erro, porque eles não têm essa consciência. Estão seguindo o que a natureza determina. E Jesus determinou, né, que eles se acalmassem. E foi o que aconteceu. Então, muitas vezes, como aqui eles mesmos pensavam, pois quem é esse que até os ventos lhe obedecem? É que eles não entendiam, e até hoje muita gente não aceita o que a doutrina espírita coloca, que o princípio inteligente, a consciência, está em toda a natureza. O reino mineral é todo constituído de princípios inteligentes, né? Uma penha, um penhasco, né? Pedras, águas, o ar, né? Tudo é algo que tem vida. Ah, mas a pedra não tem vida. Tem. Se você observar dentro da pedra, você vai ter movimento de átomos. E quem movimenta esses átomos são os princípios inteligentes que estão neles, né? Inclusive, fornece movimento atômico, movimento eletrônico, tudo aquilo é gerado por princípios inteligentes. Então, nós vamos ver que na obra da natureza existe a presença de consciências. Em cada reino, nós vamos encontrar consciências em níveis mais avançados ou menos avançados. Por exemplo, a consciência que está no mineral, ela é inferior à consciência que está no vegetal. Aquela consciência, aquele princípio inteligente que está no vegetal, já passou pelo reino mineral. Já está com experiências mais avançadas, né? E assim nós vamos encontrar no próprio reino vegetal toda uma escalada, né?
Nós já temos, por exemplo, plantas sensitivas, onde já existe uma sensibilidade que não é todo vegetal que tem. Isso significa que ali já há um processo evolutivo manifestado, né? E assim por diante. Depois o princípio passa lá para o reino animal, né? Então, ali então, há todo um escalonamento, né? Há uma hierarquia, né? Onde a gente vê desde as bactérias, coisas mais microscópicas, né? Até os elementos mais complexos, como nós vamos encontrar o elefante, o golfinho, né? O cão e assim por diante, que já são animais que estão no nível evolutivo muito além daquelas bactérias primevas, né? Então a gente pode observar como a natureza tem essa vida, a vida, a vida que a gente fala é a vida do espírito, porque isso que nós chamamos de vida aqui não é a vida, porque a vida ela é eterna, a vida não tem, a vida nós podemos dizer que não tem nem antônimo. Então, se alguém perguntar qual é o contrário de vida, não digam morte. Porque morte não é contrário de vida, morte é contrário de nascimento. Vida não tem contrário, porque a vida é uma linha seguinte, linear. Começou lá no átomo e vai até Deus, né? Até os arcanjos, né? Do átomo ao arcanjo. Então, isso é vida, mas para nós estamos aqui, a nossa cultura colocou como que a vida fosse isso que nós temos aqui. Isso aqui é uma manifestação da vida, mas a vida mesmo é a do Espírito, porque o Espírito é oriundo de Deus e Deus é a vida em si. Então, mas nós estamos bastante condicionados aqui à nossa dimensão material e isso faz com que nós pensemos que isso aqui é a vida, né? Então ficamos presos a isso aqui e aonde nós vemos na morte parece que a aniquilação da vida e aí ficamos pensando, puxa, os nossos entes queridos, né? Que já foram, como é que é? Onde estão esses entes queridos? Eles estão na verdadeira vida. Cada um, digamos assim, sorvendo, né, a felicidade, aurindo a felicidade de acordo com aquilo que ele carregou dentro de si, né? Que, na verdade, nessa existência que temos aqui, que chamamos de vida, aqui nós estamos numa experiência humana. Nós somos espíritos e estamos numa experiência humana. Isso quer dizer que precisamos aproveitar da melhor forma possível, em nível ético-moral, a existência, as experiências dessa existência. Elas são importantes, né? Porque nós, como espíritos, estamos na matéria para que a matéria possa nos servir e não nós servir a matéria. A matéria nos servir no sentido de que ela seja instrumento para que nós, como espíritos, possamos tirar proveito dessa experiência humana, para voltar para a pátria espiritual, de onde saímos, com virtudes ampliadas, né? Que a gente vem para cá com um pouquinho de paciência, por exemplo, e a gente volte com um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de humildade, ou seja, que as nossas virtudes possam ir sendo ampliadas nessa perspectiva de espiritualidade que nós sabemos ser a verdadeira vida, né? Então, as nossas perspectivas devem estar sempre visando o espírito, os nossos atos que possam eles todos redundarem, né? Redundarem, digamos assim, para a harmonia, para a paz, para a luz, né? E aí então vem a questão do bem e do mal, que nós precisamos aprender a distinguir uma coisa da outra. Então Jesus nos apresentou o norte, o bem. Ao praticar as lições de Jesus, nós vamos estar dentro do norte cristão, do norte de Jesus.
Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa perspectiva espírita, então como é que nós vamos ver a questão das tempestades que acontecem na nossa vida? Como nos diz a lição, né? Jesus acalma a tempestade. Mas ele pode nos ajudar também e nos ajuda a acalmar as tempestades no nosso dia a dia. E como eu disse, as tempestades podem aparecer das formas mais imprevisíveis, né? Pode vir através de doenças, através de questões financeiras, de questões morais, de questões relacionais com a família, e vai por aí afora. É difícil de prever o tipo da tempestade, porque nós sabemos que nós, como espíritos, nós já vivemos, já tivemos outras existências, né? Onde então nem sempre nós praticamos o bem. Então nós estamos aprendendo agora a distinguir o bem do mal, né? A verdade da impostura. Nós estamos, com o desenvolvimento da nossa inteligência, nós estamos nos habilitando, nos capacitando a distinguir o bem do mal, a verdade da impostura, né? Para que com isso nós possamos então elaborar o nosso código de ética para termos um roteiro de comportamento seguindo o norte que Jesus nos deixou e que nós vamos encontrar esse norte no Evangelho, né? Nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos isso na Bíblia, mas nós também temos o Evangelho segundo o Espiritismo e temos todas as obras espíritas, né? Principalmente aquelas que vieram pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, elucidando o Evangelho para todos nós. A literatura espírita nessa direção é muito vasta. Se nós quisermos fazer um estudo do Evangelho de Jesus com essas obras, nós vamos fazer um curso de longo prazo, tendo todo dia, podendo estudar todo dia um versículo da Bíblia, um versículo do Novo Testamento, com os comentários, principalmente do nosso querido e luminoso espírito Emmanuel, que pela pena de Chico Xavier, né, pela sua mediunidade, nos deixou aqui mas olha, um cabedal, né, de informações cristãs, todas propondo assim o desenvolvimento da nossa tolerância, da nossa compreensão, né? Porque é aquela velha história, se nós quisermos compreender, antes nós temos que tolerar, né? Porque a tolerância, já alguém disse, né, que a tolerância é a antessala da compreensão. Ou seja, pela tolerância nós abrimos o coração para poder compreender o nosso irmão e entender que ele também é passível de falhas e que a nós compete buscarmos os acertos, né? Ou seja, se temos já uma semeadura, né, comparando com a parábola lá do joio e do trigo, se nós já temos muito trigo em nós, mas também podemos observar que, vez por outra, poderá aparecer um joio. E nós temos a obrigação de, em nós, não deixar o joio crescer. Que lá na parábola pede para que a gente não tire o joio, deixe ele crescer. Isso para os outros. Para nós, não. Né? Nós precisamos, a partir da primeira manifestação daquele joio, daquela imperfeição, né? daquele vacilo, daquele escorregão moral, que nós já possamos começar a buscar, a trabalhar para transformar aquela negatividade em positividade. Agora, com relação aos outros, não. Aí não temos o direito de querer arrancar o joio do outro, e nem podemos, porque, na verdade, não temos esse direito, porque estaremos entrando numa área de julgamento. Puxa, esse irmão pensa que está produzindo trigo e está produzindo joio. Isso é uma visão que não é uma visão cristã, né? Que os espíritos pedem, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que nós tenhamos benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O segundo ponto é indulgência para com as imperfeições alheias. O que isso quer dizer? Que nós não devemos ver
ou procurar não ver as imperfeições dos outros, procurar não ver o joio dos outros. Isso é importante que a gente entenda, né? Agora, em nós temos a obrigação de trabalhar para ir permitindo que o trigo, que é a semente do Evangelho do Cristo, possa ir cada vez mais prosperando, né? Dentro desse labor interno que nós precisamos trabalhar, para que nós possamos, com isso, ir trabalhando pela nossa redenção espiritual, mas respeitando as escolhas do outro. Certo ou errado aí não é conosco. Nós podemos, através do nosso exemplo, e se formos consultados, darmos alguma orientação, mas se não, nós não temos o direito de nos imiscuir, né, na individualidade deles. Porque Deus faz isso conosco. Deus não tem pressa, Deus espera, né, que a gente possa se estruturar para poder ir respondendo pelas nossas ações, porque nós sabemos, pela lei de causa e efeito, nós temos a liberdade de semear, né, de plantar, mas temos a obrigatoriedade de colher. Então é a velha frase: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por isso que nós precisamos desenvolver cada vez mais a capacidade de semear o bem, para que a nossa plantação, a nossa semeadura seja uma semeadura boa. Porque quem planta o bem vai colher o bem. Aí tem gente que diz assim: mas Luiz, eu só faço bem, e por que que eu tenho tantos reveses na vida? Porque, irmãos, nós precisamos lembrar que nós só plantamos o bem hoje. Mas no passado, em outras existências, em outras culturas, em outras épocas, em outras encarnações, não foi sempre assim. Nós tivemos oportunidade de sempre plantar o bem, mas muitas vezes nós escolhemos de plantar junto com o trigo que a gente já tinha, deixar que o joio também pudesse crescer. E, na verdade, chega um momento que cada um vai precisar colher, leve o tempo que levar. A lei divina nos alcança. O que nós recomendamos, que a doutrina espírita nos recomenda, que os espíritos de luz nos aconselham, é que a gente não se sinta culpado de nada. Aí, mas como, Luiz? Como que não? Como não se sentir culpado? E aí, eu fiz, daí eu não tenho culpa? Ter culpa, claro que isso é uma coisa que nós pedimos que não se preocupem com a culpa. Nós precisamos nos preocupar com a responsabilidade. Porque se nós fizemos pelo livre-arbítrio que temos, se nós fizemos a escolha de praticar o ato menos digno, nós vamos também colher o fruto daquele ato menos digno. Porém, se nós ficarmos choramingando nos cantos, nos sentindo culpados, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer aquilo? Nós perdemos tempo. Então a culpa paralisa a alma, a responsabilidade libera a alma, né? Como disse Jesus lá, pecadora, vai e não peques mais. Para Jesus não importa o passado, importa dali para frente. Ah, mas então e o passado está resolvido? Não, não está resolvido. Mas não é com a culpa que nós vamos resolver. Nós vamos resolver, e a vida é muito pródiga para nos ajudar a resolver as questões através da responsabilidade, trabalhando com amor, atos que possam ir devagarinho, de certa forma, sanando aquelas questões que os nossos equívocos criaram, né? Então, a gente sempre aconselha, por favor, esqueça o passado, sepulte a culpa, porém abrace a responsabilidade. Nós temos no Evangelho a questão de Pedro e de Judas. Judas traiu Jesus, mas Pedro também traiu. Só que Judas abraçou a culpa e acabou se suicidando. Pedro abraçou a responsabilidade, sepultou a culpa e se transformou no grande Pedro. Porque a vida é assim, a vida está sempre a nos oferecer oportunidades de saneamento moral, de saneamento espiritual, né?
Só que nós precisamos querer, né? Jesus sempre perguntava: o que tu queres que eu te faça? Né? Como disse Bartimeu, o que eu vejo. E a gente saiba o que quer, né? Para que quando vir Jesus perguntando para nós, nós saibamos o que queremos que ele nos auxilie, em que ele nos ajude. Meus irmãos, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado para todos aqueles que compartilharem o nosso vídeo, porque o interesse é divulgar cada vez mais a nossa querida doutrina espírita e principalmente esses ensinamentos salvadores de Jesus, né? Que objetivam a nossa redenção, vivermos em harmonia com a família, vivermos em harmonia com os nossos irmãos, desenvolvermos amor de uma forma, né, indefinida, não precisa ter amor para isso, para aquilo. Amor é amor, onde quer que nós estejamos, nós vamos vibrar o amor. Assim, nossa gratidão e a nossa rogativa a Jesus que nos abençoe e que a sua paz possa estar em cada coração, hoje e sempre. Fiquemos todos com Deus.